Bem-vindo, meu caro Antônio. Obrigado. Satisfação aí te receber. Confesso, estava ansioso aí para a gente trocar essa ideia sobre, eu acho que um dos temas que todos têm um pouco do meu coração, seja previdenciário, trabalhista ou civil, mas o previdenciário, no contexto do benefício LOAS, que hoje a gente vai trocar uma ideia, Antônio, disparado, para mim, aquele que mais deixa o coração palpitando de alegria, porque a gente ajuda muita gente, né? Sim, ajudamos. Galera, bora lá, como eu sempre digo, compartilhar conhecimento para evoluirmos juntos. Hoje vamos trocar uma ideia aqui com o Antônio a respeito do tema LOAS, benefício de prestação continuada. Então, se tu tem aí um pouco de curiosidade a respeito do benefício, fica com nós que uma das coisas que a gente vai fazer e que tem como pano de fundo é levar para você que tem curiosidade sobre o tema algumas informações um pouco mais genérica, mas também para você que está aí nos assistindo, que é operador de direito, que é advogado, você que está começando aí na carreira de direito, um diálogo também um pouco mais técnico, no sentido de te dizer, dá dinheiro esse benefício. Então aqui o objetivo é a gente levar o conhecimento para a população, mas sobretudo também levar conhecimento para você, advogado. E esse cara é um mestre. Esse cara é um mestre. Mestre do BPC. O mestre do BPC. Antônio, se tu me permite, quero aqui deixar registrado aí a situação do meu agradecimento particular aos apoiadores, a galera que tá com nós, né? Que é o escritório aqui que mantém a situação da estrutura do podcast, a questão da imobiliária, que está aí sempre que pode também cooperando, né? Com a situação do nosso dia a dia, investimento e etc. E também a situação do... também o Duf Pneus, que é uma empresa aí que é parceira da gente no escritório de advocacia há um bom tempo, que nos apoia, né, nos dá aí a situação dessa possibilidade de estar aqui dia a dia fazendo, né, a coisa acontecer, levar informação para a sociedade e contribuir aí com a galera do direito para, na medida do possível, a gente ver a possibilidade disso nos render, mas também partilhar disso com a galera do direito também, com outros profissionais do direito. Amado do céu, comprei um livro pra ti, o Marvado não chegou, vou processar o Mercado Livre, cara. Sério? Sério. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Lembra que tu, esses dias, falou sobre um livro? Cara, eu comprei o livro, mano, pra chegar hoje. Não chegou o livro. Mas vai chegar amanhã, vai chegar amanhã. Tudo bem, não. Amanhã, até o final da semana, aquele livro que tu sugeriu. O livro de ouro. Eu acho que é uma coisa assim da prática previdenciária. Isso. É livro de ouro da prática previdenciária. Livro de ouro com a capa preta, em dourado e etc. Victor Carvalho, eu acho. Isso, a gente fez ali a situação da aquisição. Vou te dizer, Antônio, pensando sempre em algo para ti. Sim. Não pensando em algo para a situação do escritório. Eu acho que essa pegada, se a gente consegue alcançar, ela é muito legal. E o objetivo foi realmente esse. Quando eu fiz a aquisição do livro, eu pensei, cara, eu preciso de algo pro Antônio, cara. Na hora, me veio o livro na cabeça. E daí, mas essa semana aí chega. Estamos aí te alcançando. Tenho certeza vai ser muito útil para nós. Acho muito legal o livro sobre empreendedorismo, mas empreender, mas também não ter conhecimento do que se vai fazer ali no dia a dia também. Uma coisa, ela anda em paralelo com a outra, né? Eu penso que a gente tem que conhecer mais de empreendimento, mais de gestão, do que o próprio direito, porque o direito, o Poder Judiciário às vezes até nos dá o caminho, a gente consegue pesquisar bastante na jurisprudência, mas ter essa possibilidade de a gente se familiarizar com algo que a gente mais gosta para trabalhar ajuda bastante. Eu digo isso no seguinte sentido. Eu gosto mais de livro, eu tenho um livro. Eu gosto mais de vídeo, eu tenho um curso em videoaula. Eu gosto mais de um livro em PDF, eu tenho um livro em PDF no computador. Então, a gente se permitir
o modo mais fácil da gente aprender para no dia a dia ali estar trabalhando. Isso facilita bastante, né? E nos permite alcançar aí um melhor resultado em menos tempo. Sim. Mas vamos lá. Antes, o Antônio, e eu tô com uma colinha aqui de olho nela, né? Para não se perder. É bem isso. O Ótima Antônio, ideia. se nos permite aí, antes da gente entrar, né, no tema propriamente dito LOAS, BPC, benefício aí de prestação continuada, se tu puder aí contar um pouquinho da tua história, cara. Como que tu chegou aqui em Santa Catarina, cara? Se puder partilhar aí um pouquinho da tua história, antes até inclusive de começar a fazer faculdade, como que tu chegou aqui, natural da onde? Confesso... sei um pouco, mas sempre dá pra gente conhecer um pouco mais ainda. Sim. Hoje é o dia de falar, né, a respeito Sim. das minhas origens. Se bem que eu gosto muito de falar, né, Sim. a respeito de onde eu vim. Uhum. Para quem não sabe, eu sou nordestino. Os clientes aqui no escritório, vez ou outras, eu sou questionado ali por eles. Uhum. Eles querem saber, né, se eu sou do Sul. Eles dizem assim, tu é de que parte do Sul? Eu disse, não, eu não sou do Sul. Mas se pareço, que bom, né, que bom. Mas não, eu sou nordestino, né, sou do Maranhão, uma cidadezinha lá chamada Zedoca, no interior, bem no interior mesmo. Sim. E vim pra cá, o Moraes, eu vim no ano de 2015, 2016 ali. Uhum. Como qualquer outro nordestino, né? Eu vim pra cá com um sonho. Nós que saímos de lá, é um pouco até me emociona falar a respeito, né? Uhum. Quando nós saímos de lá, nós saímos com um sonho e às vezes saímos só com um sonho. Sair da terra com aquela esperança de vencer na vida. Porque quando eu morava lá, eu morei até os 20 anos, 21 anos de idade, fui criado por vó, né? O meu pai faleceu lá no ano de 2003, a minha mãe criou daí os meus outros irmãos, e eu fui criado daí pela minha avó e meu avô num sítio perto de uma mata lá. Então, quando eu saí de lá, eu já tinha 21 anos de idade. Eu saí de lá realmente só com o meu sonho. E Que veio de lá era... direto pra cá. Não. Eu já morei em outros lugares. Eu morei em Sim. Brasília. Antes de vir, morei um tempo... Passei, acho que uns 2, 3 meses. Qual a tua idade? A minha idade é 29 anos. Hoje tem 29. A recém fiz 29 anos, né? Então, eu saí com o meu sonho, que era o que eu tinha naquele tempo, né? Claro que antes de eu vir, né? De eu sair da casa dos meus avós, eu passei um tempo trabalhando, né? Fui professor lá no interior onde eu morei, né? Fui professor do município, dei aula para o estado, enfim. Então, eu saí dali com um sonho, que era mudar de vida e também mudar de profissão. Não que eu ache que ser professor é ruim, não, jamais. O meu coração ainda bate muito forte pela profissão docente, né? Mas saí de lá, eu disse assim, não, eu preciso sair daqui para me mudar. Por quê? Porque lá eu não conseguia estudar, a situação do acesso às bolsas de estudos não tinha. Então, eu decidi um dia, eu disse, eu vou estudar para o Enem e com as notas do Enem eu vou conseguir ingressar numa faculdade e mudar de vida. E aí, foi o que eu fiz, né? Saí, em primeiro momento eu vim, passei um tempo aqui, né? E voltei, passei um tempo lá em Brasília com os meus irmãos que moram lá. Fui acolhido por uma família que me abençoou lá em Brasília também, né? No tempo que eu fiquei lá. E depois daí eu vim para Santa Catarina, no ano de 2017, que eu fiquei de vez. Né? Em 2017, daí eu vim e fiquei de vez, que foi onde eu ingressei na faculdade. É onde começa o início do sonho, para mim, entendeu? Foi onde eu coloquei os pés na faculdade e Mas disse lá que... no Maranhão tu já fazia algum curso superior? Cheguei a fazer, eu lembro que lá eu cheguei a começar um curso de contabilidade. Só que era muito difícil, eu tinha que ir todo domingo de moto, estradas ruins, enfim. Não era acessível para mim, né?
ter que estar indo. E no final descobri daí que a instituição era, na verdade, uma fraude. Bah, Então, cara, e tá meio que... Não, agora até deu uma diminuída, mas no período pós-pandemia e pandemia teve algumas instituições que sim, surgiram, depois fecharam e sim, sim, demandas sim. judiciais. Aproveitaram ali aquele Uhum, momento, né, de fragilidade que eu sim. considero. Então, naquele tempo, eu, claro, por desconhecimento, me matriculei na faculdade de contabilidade, porque o meu coração sempre bateu muito forte pelas exatas, né, pelo português e também pelo direito. Sim. Então, quando eu vim para cá, que eu pisei, eu lembro que foi a primeira vez que eu fui numa universidade grande. Para mim, a Unifeb era grande. Então, quando eu pisei ali, eu disse assim: aqui que eu vou realizar e construir a minha vida. É com os estudos, Massa. né? E aí eu comecei, fui estudar, né? Fiz contábeis. No meio do caminho, me inscrevi na época também com uma bolsa do ProUni. Fiz pedagogia, Tu né? chegou a pedir a bolsa do artigo 170 ali na Unifeb ou Sim, conseguiu pedi. ganhar? Tá, e pensa, foi uma história bem Sim. interessante. O artigo 170, a bolsa, eu consegui nos primeiros meses ali, né? Uhum. E aí, com 3 meses que eu tava com a bolsa, me cortaram a bolsa. Cara. Porque disseram, ele tá trabalhando, ele consegue pagar a faculdade dele, enfim. Uhum. Tiveram toda uma desculpa lá. Aí eu tive que juntar toda a documentação, né? Nos reunimos ali, eu lembro que com o reitor da faculdade na época, e foi uma burocracia grande para me conseguir de novo a bolsa. Eu consegui a bolsa, né, em primeiro momento, consegui comprovar ali a documentação da situação da hipossuficiência, né? Que eu não conseguia com o salário da época que eu recebi, eu acho que 1.500, naquele tempo ali em 2017. Então eu tinha que pagar um aluguel, que é caro, né, para um estudante que tem que pagar uma faculdade. Pagar um aluguel é muito caro, não dá, né? Então, eu comprovei os documentos, mas perdi. E aí fomos nós lá novamente tentar. E eu me recordo e fico feliz de saber que essa foi a parcela de contribuição para a faculdade do meu avô. Quando eu, quando eu perdi essa bolsa, aí eu liguei pro meu avô no Maranhão, né? E aí eu disse assim: "Vô, eu perdi a minha bolsa. E agora? Como é que eu vou estudar?" E ele lá, mesmo nas suas limitações, né? Ele disse: "Não, meu filho, eu vou te ajudar. Este Cara, que mês massa, né? eu vou te ajudar." E eu lembro que naquele mês ele me mandou R$ 900. R$ 900 me tirou do apuro, né? Ele me mandou os 900, eu quitei a parcela da bolsa enquanto eu esperava que aquele trâmite resolvesse. Senão eu ia ter que trancar a faculdade. E aí quitei aquela parcela e 2 meses depois daí eles ressarciram apenas 2 meses. E eu tinha que fazer um novo trâmite no outro semestre. Sim, Mas, desde então, fui bolsista, né? sim, Tanto em contabilidade quanto no direito, sim. né? Essa é uma das situações bacanas aqui de Santa Catarina, né? Que temos aí uma lei estadual, né, envolvendo a questão do artigo 170 e que possibilita as pessoas que residem aqui por um período de mais de 2 anos, anteriores ao ingresso ali na faculdade, a ter essa parcela, né, de ajuda do Estado em caso de demonstração da hipossuficiência. Lembro que quando estudei, comecei ali em 2011 aproximadamente, me formei no final de 2015, e, cara, era uma luta conseguir a situação da documentação. Eu lembro que Comprovação, né? É algumas muito vezes eu difícil. fazia até carta, cara, explicando algumas coisas que ficavam um pouco dúbia quanto à documentação que apresentava. E, graças a Deus, ali durante todo o período da faculdade, com exceção do último semestre, toda a faculdade, com exceção do último, eu ganhei 50%. E no último, daí, acabei ganhando apenas 30%. Mas daí, Nossa, em razão de que era o último, consegui ali dava para fazer uma levar, né? quitação posterior ao semestre. Porque quando estava estudando, qual a estratégia que eu utilizava? Em alguns semestres utilizei isso. Ficava sem pagar todo semestre e daí quando chegava lá no final, conversava lá na época com meu patrão, né? Eu trabalhei para o Fábio Norberto, que é o Fábio da Ravel aqui em São João. Sim.
E daí, quando chegava o final do semestre, ia lá, pedia um vale para ele, que tava o semestre inteiro, e começava ali o seguinte. E daí, às vezes, deixava atrasar todo o Sim, seguinte sim. e pegava mais uma grana emprestada que tava, e A assim, vida do estudante é difícil. foi indo grande parte ali da faculdade, porque realmente, em que pese 50% de bolsa ganhava todo mês, ainda assim era um pouco pesado, porque o salário do industriário, principalmente, ele é um pouco aquém, né? Principalmente por uma coisa que hoje eu vejo com muito carinho esse contexto, né? Num empreendimento, né? Eu penso para que um empreendimento ele seja lucrativo, as pessoas elas têm que ver o empreendimento de um modo em que quanto mais elas produzam, mais eles ganham. Ou seja, o colaborador e a empresa. Porque, perceba só, tá o colaborador lá trabalhando, o João lá e o Pedro. Numa empresa, numa indústria, por exemplo, se tu vê o Pedro fazendo e tu vê o João fazendo a mesma coisa, se um produzir 50 e o outro produzir 100, o salário em regra vai ser o mesmo. Sim. E com essa experiência que eu vivenciei na situação da indústria, eu abracei uma seguinte cultura para mim enquanto empreendedor. A pessoa tem que ganhar pelo que ela faz, Sim. pelo resultado. E ela não tem que ganhar pela situação de um número X de valores por mês. Não é um valor engessado. Quem faz o salário é a pessoa. Produziu mais, ganha mais. Sim. Teve mais resultados, ganha mais. Não teve resultado, não teve produção, tem um mínimo, né? Dada ali a questão da dignidade, né? Mas se valoriza o resultado. O que na indústria, às vezes, a gente não percebe. Às vezes, não se consegue criar uma metodologia nesse sentido. Mas era algo que me deixava um pouco incomodado, tá? Essa questão de que, pô, o cara produzia 2.000, outra pessoa produzia 900 e os dois ganhavam a mesma coisa. Ou quiçá, o outro ganhava até mais, né? Ganhava até mais. E isso foi algo que eu disse pra mim, cara, um dia, se Deus quiser e me permitir, um dos objetivos é se tornar empreendedor e fazer isso acontecer. Produziu, teve resultado, ganha sem limites. Sem limites. Então, até com um adendo, ouso dizer. Tem limites para massa. Atingiu determinado valor, ganha mais. Atingiu determinado valor, ganha mais. Sempre mais, quanto mais render. Sim. Porque daí, cara, pode acontecer da pessoa que trabalha ganhar muito mais do que o dono do empreendimento. Né? Sim. Uma chance muito grande. E até comentei uma vez aqui na reunião, isso é verdade, cara. Teve um ano aqui no escritório que uma das pessoas que são nossos associados, né? Que ele ganhou mais que o escritório. Que o próprio escritório. Nossa, somou tudo o que o escritório ganhou. Fez a Jennifer, na época, cuidava da contabilidade. Né? Ela fez a contabilidade assim, ó, Clamar, pro escritório é isso aqui. O Eduardo. O Eduardo é isso aqui. Bom, o cara ganhou mais que o escritório, mas cara. Ganhou mais que eu. E daí, assim, isso alegra muito meu coração. Porque esse é o objetivo. É valorizar realmente a pessoa que deu o maior de si para alcançar maiores resultados, né, o Antônio? Sim. E daí, o que te levou ali? Acabei fugindo ali da tua história, né? Mas o que te levou daí para a situação ali do direito, exatamente falando, o Antônio, desculpa. Eu lembro, eu acho que eu comentei isso no meu Instagram há dias atrás, né? Sim. Que agora eu tô muito bloqueio. E tem que dar, cara. E tô pegando gosto, tá? Pegando gosto por fazer... por essa exposição, né? Sim. Eu comentei esses dias uma história ali de uma amiga minha que ela disse assim... Ela me contou a história dela, né? Quer chá? Não, obrigado. Cafézinho? Eu pego ali. Não, mas eu tenho aqui ainda. Daí, ela me contou como foi que ela quis fazer direito. E foi uma história muito bonita e que, olha, eu vendo a história dela, eu me espelhei muito.
Claro que tem toda aquela história por volta, né? Ali por trás. Ajudar as pessoas, né? Principalmente na área em que eu atuo, né? Principalmente na área em que eu atuo, que é ajudar as pessoas. Sempre quando a gente sai em diligência pelo escritório, eu gosto de postar, às vezes até com a própria Jennifer, né? Eu postar lá, vamos lá, bota a frase épica do direito. Levando direito a quem tem direito. Entendeu? Então, tipo, é isso. É eu poder ajudar. É eu poder ajudar quem precisa. Né? Na nossa área, principalmente. Eu comentei contigo semana passada um caso de um cliente, né? Que a gente chamou ele no escritório para conversar e passar ali um feedback sobre a resposta de um benefício. E aí, antes dela me dar bom dia, ela comentou tudo de ruim que aconteceu na semana. Ela disse assim, ô Antônio, a minha máquina quebrou, a energia faltou, falou todas as outras coisas ruins que aconteceram no decorrer da semana. E aí eu disse, colega, ainda bem que eu tô aqui para te salvar, né? Para te dar uma resposta que vai alegrar o teu dia. Porque o pedido dela tinha sido deferido, o administrativo dela tinha sido deferido. Cara, Nossa, ela faltou dar pulos de alegria naquele momento, né? Então, tipo, ver essa reação na cara de alguém é muito... Não tem valor. Não, na verdade, tem valor, só que eu não consigo descrever, entendeu? Mas o que me levou realmente para o direito foi um acontecimento lá quando eu era adolescente, que hoje eu sei qual é o benefício da minha avó, né? Eu sempre me questionei por que ela não recebia 13º. Olha só, cara. Todos os outros recebiam 13º, menos a minha avó. Aí um dia eu disse assim, ô mãezinha, como é que a senhora não recebe 13º? Isso eu com já meus 18 anos, me sentindo já o advogado. Injustiça acontecendo. Como é que a senhora não recebe 13º? E ela disse, eu não sei, o advogado na época disse que eu não ia receber. Daí eu disse, mãezinha, nós temos que saber por que a senhora não recebe o 13º. Meu avô recebe, todo meio do ano ele recebe parte, lá no fim do ano recebe também. Então, por que a senhora não recebe? Seu salário vem seco, né, todo mês. Só que, claro, não tem desconto, né? Aí ela disse, não sei. O advogado disse na época que ele era... A modalidade não permitia que eu recebesse 13º. Perfeito. E eu lembro que, na época, eu acompanhei ela até a capital do estado, sabe? Todas as idas que o advogado chamava para poder ir para perícia, para poder receber, porque eu lembro que ela recebeu na Folha, eu acho que uns 3 meses seguidos, eu fui com ela para a capital. E eu via a forma do advogado atuar, uma pessoa que eu tenho grande respeito, né? Um advogado lá da cidade, e que eu não só tenho respeito, eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Porque, pensa, ele conseguiu para minha avó um benefício. Alguém hipossuficiente que viveu a vida toda sem ver R$1 de salário. Então, ele ter conseguido aquele benefício para ela foi uma coisa, assim, surreal. Para mim, né? Então, até hoje eu guardo no coração um grande carinho por ele. Só que nos meus 18 anos eu fiquei pensando, houve injustiça, né? Houve injustiça. Porque há quase 10 anos a minha avó já recebe esse benefício e ela não recebe 13º. Aí foi onde eu fui atrás de saber qual era o benefício que ela recebia. Isso depois que tu... antes de começar a fazer o direito, já teve a resposta? Antes de começar a fazer o direito. Só que na época que eu fiquei indignado, eu lembro que eu fui até o advogado. Eu mesmo serei o meu próprio advogado, porque eu sei falar. Eu sempre tive essa facilidade para dialogar, né? Tu sabe. Então, eu fui, na época, marquei um horário, né? E fui encontrar o advogado. E aí, quando eu cheguei lá, eu disse, o senhor tá a lembrar de mim? E ele não lembrava, obviamente. Ele disse assim, não me lembro de ti. Eu disse assim, tu aposentou a minha avó há quase 10 anos atrás, isso, né? E tu também conseguiu tirar a minha carteira de identidade na mesma época. Olha só, o advogado fez 2 feitos. Cara, que massa, né? Coisa que não era da alçada dele. Função social, tá? Função social. Função social. Conseguiu benefício social para minha avó e conseguiu também, na época, me encaixar ali no meio dessas viagens para me tirar
a minha carteira de identidade. Bacana. E aí ele disse, não, mas qual era a dúvida? Eu não lembro, mas vamos conversar, né? E aí eu disse, não, é porque tu me aposentou minha avó, e a minha avó não recebe 13º, eu quero saber o porquê. Porque o meu avô recebe. Meu avô todo mês recebe o salário dele, quando dá na época do 10º, ele recebe. E a minha avó não. Daí ele foi me explicar, né? Lá com 18 anos. Que é porque o benefício da minha avó, ele era concedido como forma especial. A pessoa hipossuficiente, acima de 65 anos de idade, ela não tinha contribuições para o INSS, não tinha nada no nome, e o benefício que era devido para ela era aquele benefício. Cara, e assim, a gente às vezes vê, né, Antônio, algumas pessoas reclamando do Brasil, cara, desdenhando Sim, e sim. etc., focando nos problemas, né? Mas o Brasil é um dos poucos países do planeta Terra, tá, Antônio, que uma pessoa, ela, ouso dizer, talvez indo um pouco no extremo, não vai passar fome. Porque Sim. se ela for deficiente e demonstrar isso, ou se ela for um idoso, uma idosa com mais de 65 anos, ainda que nunca tenha contribuído com nada para o INSS, o governo ampara, né, com um salário mínimo, e, por vezes, se não ganhar o LOAS, um salário mínimo, né, tem a questão ali envolvendo o Bolsa Família. Sim, Isso, sim, sim. críticas à parte, mas tem um fim social a que se destina, que é alcançar as pessoas um mínimo de dignidade, sim, né? sim. Então tem uma função social e isso eu vejo com bons olhos, tá? Que o Brasil tem, vejo com bons olhos. Não porque eu advogado, não por nós aqui sermos operadores de direito e muito ajudar as pessoas conseguindo benefício, ganhando porcentagem por conseguir o benefício, mas vejo também como uma função social. Uma função social, algo que permite que pessoas não vivam de uma maneira indigna, né? Então, um mínimo de dignidade tem quando a velhice chegar, né? Quando a velhice chegar, então, esse é um ponto bom, né, cara? É um lado bacana aí do nosso país e que me orgulha muito dizer isso, tá? Isso me orgulha muito, enquanto cidadão brasileiro, dizer esse termo, né? Sim. Ô, Antônio, então vamos lá. Conhecemos quem tu é o cara aí. Pô, tu é o cara. Tem uma história bacana. Quando a gente chegou aqui em São João para residir, eu conheci um cara lá do norte do Brasil. O nome dele é Rock. Um cara negro, chega a ser azul, cara. Gente boníssima, tá? Um gentleman, muito querido. E ele disse para mim, cara, eu tô aqui para trabalhar, meu. Eu vou guardar uma grana. Quando eu tiver grana para comprar um pedaço de terra, umas 2 cabeças de gado, eu vou subir lá, vou abrir um bar. E daí passou-se o tempo, né? Cara, acho que vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Celularzinho. Top. Pá! A selfie. O bar, os boi e o terreno. Que benção, né? Pô, que benção. cara. Nunca mais na minha vida vou esquecer, tá? Rock. Pô, gente, cara do bem, trabalhador, veio com objetivo, realizou o objetivo, foi e tá lá feliz. E como ele, tantos outros, né, que vieram, construíram sonhos lá, mas vieram aqui, construíram sonhos e muitos vêm e acabam ficando, né? Eu vou te dizer que já aqui há mais de 10 anos e peguei um carinho tão grande por Santa Catarina, em especial São João Batista. Ô, Antônio, eu não me vejo morando em outro lugar, cara. Não me vejo morando em outro lugar. Pode ser que com o tempo a gente mude, né? Essa ideia, mas quando tô aqui, tô bem. Quando vou pro Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal, fico lá 2, 3 dias, já dá vontade de voltar. Já dá vontade de voltar. Mas, Antônio, legal, né? Esse feedback aí, eu conhecer a situação da tua história, porque às vezes as pessoas te olham aí trabalhando tranquilo, indo pra faculdade, voltando de boa com o cachorrinho. Pô, o cara aí nasceu com a vida ganha, filhinho de papai. Não sabe o quanto foi difícil, não sabe o quanto... E o quanto é difícil, né? E
Ainda o quanto é difícil. é difícil. É bem O isso. quanto é difícil. O Cleomar, tem uma situação em específico. Nessa última vez ali na viagem que eu fiz lá para os meus avós, meu avô contou essa história, né? Que quando eu era criança, ele, lá onde nós morávamos, não tinha energia. Sim. Era sítio mesmo, é um sítio bem afastado, né? Coisa de quilômetros e quilômetros de distância do povoado mais próximo. Povoado, não é É cidade. onde tu morava? Isso, onde eu morava. E ele disse que um dia de noite nós usávamos uma lamparina. Não sei se o pessoal tem muito essa situação de conhecer a lamparina, né? Mas quem não conhece, a lamparina, na verdade, é uma coisinha feita de uma lata. Ela é uma lata que eles colocavam o querosene ou a gasolina dentro e botavam um funil para poder acender com isqueiro, enfim, fósforo. E aquilo ali era a nossa luz nas noites. Então, ele disse que um dia eu acendi essa lamparina ali no anoitecer e disse para ele, meu avô, um dia eu vou sair daqui, eu vou estudar fora e serei um doutor. Caraca. Isso ele disse que eu falei, eu tinha uns 7 anos, né? E aí ele disse assim, e vou ter um carro pro senhor. Ele disse assim pra mim, né? Aí quando deu agora esses dias eu conversando com ele, aí ele me mostrou no vídeo um feito lá, né? Não sei se eu te contei até. Contou. Contei, né? Aí ele disse assim, eu queria mesmo conversar contigo. Aí eu disse, por quê? Ele todo empolgado, né? Vem ver aqui o que eu fiz. E aí ele foi me mostrar uma garagem que ele fez. A fé do homem é muito grande. Cara, Eu disse, pra que essa massa. garagem, moça? Ele disse assim, pra quando tu vier aqui com o teu carro. Porra, caralho, mano. Meu Deus do Nossa, céu. quando eu olhei aquilo, eu digo, vou ter que ter um carro agora na vida. Vamos alugar pra ir lá, se Vou ter que precisa. alugar esse carro. Tem o meu aqui, mas chego lá de carro alugado. Daí eu disse, que bom, vô, que bom. Fico muito feliz pela conquista, né? Primeiramente, eu tenho certeza que aquilo ali foi uma conquista pessoal dele. Sim, pô. Óbvio. Mas fico muito lisonjeado ver o quanto que ele deposita esperança, né? No neto que ele criou. Sim. E quando ele contou aquela história, e eu disse assim, nossa, não tem como eu fazer menos que me dedicar, não. Eu preciso me dedicar e ser bom, entendeu? Um advogado lá de São Paulo, eu gosto de ouvir ele, é um previdenciarista também. Ele disse assim, ó, quando eu comecei aqui, eu comecei a ver os vídeos dele, e aí eu disse assim, uma vez eu tive coragem e mandei mensagem para ele no direct. Eu digo, talvez ele nem vai me responder, mas eu vou mandar. Eu disse, olha, eu estou começando a advocacia agora e ainda estou tentando me encontrar onde vou ficar. Ou esperando que seja encontrado. E aí ele falou para mim, disse, olha, a área vai te escolher, só que quando a área te escolher, você pegue firme e seja bom. Seja bom no que você vai fazer. Tipo, se dedique. Se for necessário você estudar por horas a fio, estude. Porque o direito é isso, né? É estudar decisões, né? O próprio administrativo é isso. Às vezes você tem que se debruçar em cima de um caso, numa análise. É bem comum, né? Para quem não está nessa seara administrativa, para quem está no poder judiciário, ou mesmo às vezes para a pessoa que vai requerer um benefício no INSS, entender que tu vai ali no INSS, tu tem uma negativa e terminou o caminho. E não é assim, cara. Nós temos, em regra ali, pelo menos um recurso do INSS para o conselho, que é a segunda instância, e temos também o conselho pleno, lá em Brasília, que é a terceira instância da situação do INSS. Então, tu tem, que nem o Poder Judiciário, três instâncias também no INSS, que tu pode recorrer sem problema nenhum. Algo que a gente tem que, às vezes, se acautelar é que benefícios por incapacidade, em regra, acaba não sendo viável recorrer para a segunda instância do INSS, que a gente chama de CRPS lá. Mas quando não for uma matéria envolvendo o benefício por incapacidade, que é a análise médica, né? Porque não tem médico na segunda instância, não tem também no conselho pleno, em terceira instância,
Mas, não raras vezes, a gente tem um erro ali de análise feita pelo servidor Sim. no INSS, que é a primeira instância, que às vezes é não analisar o CNIS, não reconhecer a carteira de trabalho, não analisar um período de graça, e essas questões técnicas não relacionado à incapacidade, não relacionado à parte médica, tranquilamente pode fazer um recurso para o Conselho de Recursos. E o mais massa, esses dias até nós conversávamos, né, Antônio? Quando a gente, no Poder Judiciário, perdemos uma ação, a depender do rito, tu faz o recurso e vai lá e sustenta oralmente Sim. para os desembargadores. No INSS, tu faz o recurso para o Conselho e faz a sustentação oral também, né? Temos aí algumas até meio que se agendando, se encaminhando, né? E tem que fazer. Sim. Porque os conselheiros, aqueles julgadores de segunda instância do INSS, às vezes eles dão uma atenção muito maior do que dá um desembargador lá no tribunal. Sim. Tive sempre a sorte de, quando fiz sustentação oral, ser muito respeitado, ser muito... prestaram muita atenção no que eu estava fazendo, né? E esse era um medo que tinha, mas já ouvi muitos relatos de colegas que iam fazer sustentação oral e o desembargador já tinha o voto dado, não mudou nada, e vida que segue, sequer por vezes prestaram atenção. Tive sorte isso não acontecer, mas eu percebo que é uníssono entre os advogados que atuam na parte administrativa e operadores do direito que atuam na parte administrativa dizer o seguinte: cara, faz a sustentação oral, que é top. Até tem uma advogada, uma vez eu fiz uma live com ela, a doutora Shirley. Ela atua já aproximadamente uns 11 anos com o direito administrativo, se formou em direito, optou por não fazer a OAB, porque não quis se desgastar, já que o dia a dia no administrativo dava uma rentabilidade para ela um tanto quanto... generosa, atuante, generosa e rápida. Atuante demais em revisões de aposentadoria. Nossa. Revisões de aposentadoria. Aqui a gente atua mais em LOAs, né? Atua mais em aposentadorias, efetivamente. Ela mais nessa parte de revisão de aposentadoria. Pega a aposentadoria e revisa com PPP, tempo especial, etc. E tem bons resultados. Até vou mandar o Instagram dela depois para te seguir ela lá. Bom. Uma mestra das revisões de aposentadoria que traz aí generosos honorários para ela mensais, tá? Até ela lançou um livro essa semana. Vi ela publicar tem uma página do Facebook dela que eu acompanho ela. Escreveu um livro sobre direito administrativo e sobre revisões. Sobre revisões. Vou passar depois o Instagram ali dela para ti. Ô, Antônio, vamos agora, se me permite. O tempo vai passando rapidinho, cara. Meu Deus do céu. Vamos ir desenhando aí o nosso diálogo para o tema central, né? Que é propriamente dito a situação do LOAS, né? E daí agora quero aí deixar registrado para aqueles aí que estão olhando, né? E que o objetivo é ganhar dinheiro, né? Aquela galera aí de advogado, daqueles que atuam, operadores de direito, vão começar a abordar o tema LOAS e tirar no final daí uma dúvida aí da galera a respeito de algumas perguntas até que veio para nós aí pela situação do post que a gente fez. E teve até uns elogios aí pro Antônio aí que me encheu de alegria. A gente tá com pessoas que são admiradas, com certeza nos alegra o coração, cara. E é massa ter quem está do nosso lado como alguém que é admirado, nos faz admirar a pessoa, e isso reflete na gente. Sim, cara. sim. Tenha um cara mais inteligente que tu do teu lado, e isso vai te forçar a ser mais inteligente também. Sim. Tenha pessoas do bem do teu lado, isso vai te tornar uma pessoa mais do bem. Então, se rodear, né, de pessoas do bem, de pessoas, se possível, mais inteligentes que tu, porque isso só vai agregar. Antônio, se tu puder trazer de uma maneira mais objetiva, né, para nós, o que é o trem
do LOAS? O que hoje, com a experiência aí, mais de um ano aí que você está atuando no LOAS, né? Sim, sim. Qual um conceito, de uma maneira resumida, do que é esse benefício, do que é esse instituto, né, BPC? Uma das primeiras perguntas que até foi feita por uma cliente, que ela autorizou, tá? Sério? A dizer O nome. que é a Paloma. Ah! A Paloma disse lá, pergunta pro Antônio o que é LOAS. Paloma, certo. É a mesma admiradora. Ela falou assim, sou teu fã. E eu quase respondi, sou fã do cara também. Sim, antes dela perguntar, ela me mandou até um texto que eu comentei contigo ali, né? E ela é uma menina também que está estudando direito. Bacana. Nossa, e eu fico muito feliz dessa admiração deles. E digo também que a admiração ela é recíproca. Massa. Mas respondendo a pergunta, o que é o LOAS? O LOAS, ele é um benefício assistencial. Quando o cliente chega no escritório, a primeira coisa que eu pergunto para ele, depois de fazer análise, óbvio, né? Fazemos a análise, depois de uma conversa, fazemos a análise ali das possibilidades. E quando eu olho a pessoa, que eu vejo a situação depois dessa conversa, eu já pergunto, tu já ouviu falar do LOAS? Bacana. O que é o LOAS, né? O LOAS ele é um benefício assistencial para pessoas com deficiência e para o idoso, né? O idoso acima de 65 anos de idade. Então, se você tem 65 anos de idade, não contribuiu para o INSS e quer se aposentar, esse é o benefício devido. Por quê? Porque ele não depende de carência de contribuições, né? Para mim ter o direito ao LOAS, eu não preciso contribuir ou ter contribuído para o INSS. Bacana. Eu preciso, primeiramente, se for a situação do deficiente, comprovar essa deficiência. Com laudos, né? Exames médicos, alguns atestados. No caso eu falo com a experiência dos nossos casos do escritório, né? Sim. No caso do depressivo, por exemplo. O depressivo, nós temos uma cliente no escritório em que eu pedi para ela um laudo do psicólogo dela. Aí ela disse assim, o Antônio, mas será que ele vai me dar esse laudo? Eu disse assim, o não nós já temos, vamos pedir para tentar a sorte. E aí ela foi, conversou com ele e ele emitiu um laudo psicológico, né, dizendo que ela sofre dessa deficiência, né, que é a situação da depressão, ansiedade, e que... Pode falar. No caso dela, com o laudo psicológico a respeito da depressão dela e da ansiedade dela, conseguimos comprovar a deficiência. Isso ela vem sofrendo com esse problema há mais de 2 anos da deficiência para fins de BPC. Então, comprovamos a deficiência dela, que é imprescindível comprovar os últimos 2 anos. É uma dica muito importante essa. Imprescindível. Se você comprova a sua deficiência dos seus últimos 2 anos, atualiza o CadÚnico, que é também um dos requisitos que é necessário, e comprova ali a situação da renda, né? Que diz lá, né, que para se conseguir o BPC, você precisa comprovar esses quesitos. A renda tem que ser 1/4 do salário mínimo por pessoa na casa. Comprovar a deficiência, no caso de pessoas, né, abaixo dos 65 anos de idade. E, além disso tudo, atualizar o teu CadÚnico. Atualiza. A instrução que a gente usa aqui no escritório, a estratégia, é chamar o cliente antes dele ir no CRAS. Boa. Né? Chamar o cliente antes dele ir no CRAS. Porque a gente diz, eles perguntam logo, onde é que eu faço a atualização desse CadÚnico? Ou o que é o CadÚnico, né? Sim. Hoje mesmo à tarde eu conversei com uma cliente aqui e ela disse assim, tá, mas o que é esse CadÚnico? É o número da carteira de trabalho? Eu disse, não é. Não é o número da carteira de trabalho. Ele é um documento que tu vai atualizar junto ao CRAS da cidade, né? Aí a estratégia é a seguinte, nós chamamos o cliente no escritório para não deixar ele lá sem saber o que quer, né? Primeiro eu falo para ele o que é o CadÚnico e onde que é feito. Daí chamo ele no escritório e passo as orientações, né?
olha, o CAD único, nós precisamos comprovar nesse CAD único que lá na tua casa, cada pessoa, dividindo a situação da renda, vai dar 1/4 do salário mínimo, que é o limite. 1/4 do salário mínimo. Ô, Antônio, eu vou te dizer aqui, ó, que tu tá um monstro, tá? Tu respondeu quase todas as perguntas que eu tinha. Numa resposta, tu respondeu tudo que eu tinha pra perguntar a respeito Fim do do podcast. Loas. Não, mas isso tem uma máxima que diz o seguinte: quando a pessoa fala sobre alguma coisa com facilidade, quando a pessoa faz alguma coisa com muita facilidade, não é porque é fácil, é porque realmente a pessoa sabe fazer de verdade. E a prática? A prática nos leva à excelência, cara. Cara, tu vê alguém falando de boa, tranquilo, sem titubear, vê fazendo tranquilo e conversando, trocando ideia, cara, aquela pessoa alcançou a excelência. Sim. Ela sabe o que ela tá fazendo. Não é que é fácil. É que ela sabe o que tá fazendo. E daí alguns não entendem, porque a pessoa faz muito rápido e cobra um valor generoso. E daí pergunta, pô, mas tudo isso? Mas não é o fazer. É a experiência até ter alcançado a excelência fazendo aquilo ali, né? Demora, às vezes, para não exagerar, uma década, cara, para conseguir alcançar aquela excelência. Beleza. Então, tranquilo. É bem comum, né, a galera perguntar, ô Antônio, quando a gente pensa em luas, o seguinte, tá, mas eu não preciso pagar o INSS e eu peço o benefício no INSS? E daí foi até a pergunta de uma cliente aqui. Por que eu não pago o INSS e eu peço o LOAS no INSS? Boa pergunta. Tá. É uma pergunta muito interessante. Sim. Por que eu tenho que pedir no INSS, né? Ele é um benefício concedido pelo INSS. Sim. Então, você tem que procurar a entidade que vai pagar. E se é o INSS, então tem que ser feito no INSS. Isso, nós temos, claro, né, canais para fazer esse pedido, né? Eu sempre converso com o cliente aqui, né? Que eu posso ir lá no INSS fazer o pedido eu mesmo, ou eu mesmo fazer em casa. Perfeito. Ali pelos canais do meu INSS, só que não é aconselhado. Eu não aconselho a pessoa fazer sozinha. Por quê? Porque um processo administrativo do INSS, que é o caso do LOAS administrativo que a gente faz, nós juntamos todas essas peças que eu acabei de falar. A gente junta a documentação correta, que é o CAD único perfeito, né? Aquele CAD único que está ali com o limite da renda per capita certa, que a comprovação da documentação está correta, porque quando nós atendemos no escritório, nós temos o cuidado de separar ali por linha temporal. Sim. Ordenando ali desde quando começou, né? Tipo, se o cliente me trouxe um documento que é lá de 2020, 2021, eu vou primeiro botar lá, documento 1. Isso, inclusive até, olha só, hoje uma cliente em conversa pelo WhatsApp, ela dizia, doutor, eu não tenho contribuição, tenho 63 anos, Sim. Estou com depressão. Sim. Daí eu disse pra ela, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar um LOAS pra ti. Sim. Só que hoje é dia 22 de agosto. Sim. Tu tem que conseguir um atestado que demonstre que tu não consegue trabalhar desde o dia 22/8/2021. Se tu não tem um documento que demonstre que tu não pode trabalhar desde o dia 22/8/2021, tu não prova o que a gente chama da grande invalidez. Que é a deficiência. Que é a deficiência. Tem que ser deficiente, mas por esse período mínimo, né? De 2 anos anteriores à situação do pedido, com uma exceção, né? Até que isso é algo muito legal, porque esses dias eu fiz um vídeo, né, dizendo que, olha,
Se é deficiente, vai fazer o pedido de benefício LOAS, tem que ter no mínimo 2 anos, né, de tratamento. E daí veio na hora ali a situação de uma indagação no seguinte sentido: tá, e o meu filho que nasceu com uma patologia? Daí é uma exceção, né? É uma exceção. Então, o legal do direito, né, Antônio, é essa parada, né? As exceções. Que permite ao advogado essa certa tranquilidade de dizer que, olha, eu vou fazer todo o possível, tecnicamente, e até imbuído de um pouco de fé em meus pensamentos e meu coração, mas não depende só de mim. Depende da análise que vai ser feita pelo Poder Judiciário, vai depender da análise que vai ser feita pelo julgador na seara administrativa. Não depende só de mim. A gente quer. Até porque a gente nem cobra, em regra, para entrar, né, Antônio? Com LOAS e procedimentos administrativos nesse sentido, quando se discute benefício por incapacidade, se discute benefícios juntos ao INSS. Então, a gente não cobra nada para fazer. Para entrar, né? A gente pra não entrar. cobra, é bem isso. Logo, eu vou te dizer que eu não sei se tu tem o hábito, mas, Antônio, nas minhas orações estão os teus clientes, só não os meus. Que ganha esse benefício! Mas eu tenho esse hábito. Olha se tenho. Porque assim, tu já ficou sem dormir quando tu perdeu um benefício, Antônio? Assim, demorar pra dormir, cara? Eu já fiquei... Eu demorei a dormir porque eu queria descobrir por que o meu cliente não conseguiu se eu via a deficiência. A mesma coisa, cara. Eu vou te dizer que eu tive que orar muito, tá? A Deus, pra Ele acalmar meu coração e eu consegui pegar no sono nos primeiros anos de advogado no direito previdenciário. Hoje, graças a Deus, não tem como não a gente se envolver emocionalmente, ficar triste, às vezes perder umas noites de sono, mas hoje, graças a Deus, eu consigo me debruçar sobre essas questões com um apego a Deus e passar por elas de uma maneira mais tranquila. Mas lá no início foi forte, tá? Foi forte. E eu te digo que em alguns momentos até eu falei pra mim, cara, eu vou pro concurso público, mano. Eu não aguento isso. Eu entrei na advocacia pensando nisso. Cara, esse negócio de advogar aí é pra gente que tem um pouco coragem. Tem coragem, tá? Não é pra quem não tem coragem, não. Porque é difícil, né? A gente não conseguir o que até a gente estava convencido de que ia dar certo. Sim. E dar uma negativa para um cliente é muito difícil. Mas no LOAS, só para complementar. Fica à vontade. No LOAS, o bom do LOAS, eu vou botar logo o positivo aqui do LOAS. Sim. É que o LOAS nós temos duas possibilidades. Nós temos a situação da renda e temos a situação da deficiência. No próprio judicial ali, né, tendo em vista ali que o Eduardo, né, o nosso colega ali que lida ali com o judicial do LOAS, em vez ou outra gente conversando, né, lá em Tijucas mesmo nós conversando, ele disse assim, ô Antônio, mas aí o cliente não conseguiu porque a renda não, né, ultrapassou. A renda ultrapassou. Lá no despacho do INSS, no administrativo, a renda ultrapassou e foi indeferido por esse motivo. Então, nós temos a possibilidade da deficiência, que não foi o motivo da negativa. Então, veja só, o LOAS, eu defendo muito a situação do direito ao LOAS por esse motivo. Porque nós não temos apenas um meio para se chegar à concessão do benefício. Eu ganhei no administrativo recente, eu acho que... recente, uma cliente que ela trouxe a documentação médica e nós tentamos e ela ganhou pela renda. Em primeiro momento foi indeferido, nós fizemos 2 pedidos. Foi indeferido pela deficiência. E aí eu disse, fulana, me manda foto de como é que tá na tua casa. Porque ela comentava a situação, né? No atendimento ali do administrativo, eles comentam. Além da deficiência, eles comentam como que está a situação, entendeu? Então, essa situação de nós, do atendimento humanizado, né? Aquela coisa que você quer saber além. Não é saber apenas o que o documento mostra, é saber o que o teu cliente tem a te dizer. Então, o cliente falou, comentou que na casa dele, né, eles não tinham o que comer. Ela tinha 4 filhas.
Ela é até oriunda lá do Nordeste. E aí ela comentou, e não tem como eu trabalhar. Eu já fui tentar trabalhar, só que eu não consigo por causa do meu quadro clínico, né? É depressiva, enfim. E eu disse assim, então vamos fazer assim, me manda as fotos de como que tá lá atualmente, né? A situação das geladeiras com apenas água, né? Que realmente era aquela situação, né? E que você não tem realmente na sua despensa nada, né? Seja verdadeira. E ela me mandou as fotos e eu usei dessa estratégia. Juntou as fotos? Juntei as fotos. Aê, Tá entendendo? grande Antônio. Juntei Eu as lembro fotos e mandei. que... Acho que vai fazer umas 3 semanas, né, Antônio, que eu e tu conversava e dizia, nesse diálogo informal, né, que quanto mais verdade a gente conseguir levar para o processo judicial e para o processo administrativo, Sim. mais vida a gente dá. Sim. E quando a gente faz isso, a gente até foge um pouquinho a regra, porque o benefício LOAS acaba sendo um benefício fácil de fazer, tanto na seara administrativa quanto na seara judicial. Fácil de fazer no sentido de saber o que tem que ser demonstrado. Tem que demonstrar que a pessoa é hipossuficiente, tem que demonstrar a doença, ou tem que demonstrar só a questão da idade e a hipossuficiência. Então, são requisitos bem fáceis e objetivos de demonstrar logo. Cara, tem 65 anos, eu vou pedir. Sim. A pessoa está 2 anos em tratamento, ou é criança, e é baixa renda, eu vou pedir. Então, é muito fácil de analisar a documentação. E o procedimento também não é muito complexo. E aí que muita gente perde. Por quê? Por ser fácil, faz de qualquer jeito. Bem E isso. perde quantos e quantos LOAs administrativos que a gente judicializou e que foi um pecado. Porque, em razão da formação que se deu ao pedido administrativo mal feito, não tem como ganhar a ação judicial. Vai ter que fazer um novo pedido para tentar ali começar do zero. Então, a importância, né, da gente ir além do que se faz ordinariamente, se permitindo esse trabalho que tu faz com excelência, né, Antônio? E deixar aqui registrado meu elogio, que é, cara, manda foto, faz gravação, traz documento, me mostra a prova, faz declaração. Porque se tu tem uma declaração registrada em cartório, tu tem foto do lugar, tu tem filmagem do ambiente. Sim. Se porventura for negado administrativamente, a pessoa fez o pedido de LOAS, foi negado lá em razão de que não foi constatada a deficiência, mas a renda lá superou o limite legal. Se instruiu bem o processo administrativo com foto, vídeo, notas, tu vai fazer um recurso, e quando tu for fazer a sustentação oral, coloca a pessoa do teu lado para sustentar oralmente. Sim. Tá aqui a dona Maricota, tá aqui a autora da ação, tá aqui a foto anexada no evento, Sim. tá aqui o vídeo anexado no evento. Pode dar um oi para os desembargadores? Dona Maricota, dá um oi. Isso é humanizar o processo e levar a verdade para o procedimento. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Isso Demanda dá trabalho. Tempo. Só que assim, às vezes tu faz 10 mal feito e ganha 1. Às vezes tu faz 5 bem feito e tu ganha 5. Todos assim. É que nem nós conversávamos antes nos bastidores, né, o Antônio? Não adianta a gente ter muito cliente. O que importa é estar atenção para os clientes que a gente tem. Palavras tuas. Palavras tuas. Disse eu. Tua. Então, é exatamente essa a mensagem, né, que a gente quer passar todos os dias trabalhando, sempre nas reuniões, e que percebo tem dado certo, né? E aí o coração se alegra ouvindo isso, né, Antônio? De que, cara, eu fico até um pouco emocionado, porque quando tu falou, eu digo, porra, cara, que massa, mano. Isso eu falei na reunião, caralho, tá me copiando. Minha cópia. E isso é massa. É
fazer bem feito. Fazer menos, mas fazer bem Bem feito. feito. Porque é pessoa, né, ô Antônio? É a tua mãe. A minha avó recebia luas também. Olha, Aham, minha avó recebia luas. tá vendo? Eu achei que era. Eu achei que era E aposentadoria, não cara, era. que ela recebia. Não, Também ela pensei da recebia. minha. Até os Recebia 18 luas, tá? anos. Ela recebia luas Bem isso. na época. Na sequência, então aqui a gente fez a pergunta ali do que a Luas respondeu aí com excelência para nós, né? Quem tem direito, tu respondeu aí de uma maneira aí excelente também, né? De uma maneira sucinta, né? Colocando aqui que é o deficiente, né? Com grande invalidez, a criança não precisa aprovar os 2 anos de tratamento, é a pessoa com mais de 65. Se tu conseguiria, de uma maneira breve, explicar para nós ali por quais canais, o Antônio, a pessoa ela pode fazer o pedido? Sim. Se tu como, o João ali fez 65. Como que ele faz o pedido de luas? Certo. Sobretudo, e quero aqui deixar registrado, muito, mas muito cuidado se for fazer o pedido sozinho. Mas manda aí a situação da instrução, né, para quem quiser ir fazer o pedido sozinho, porque é uma prerrogativa, né? Sim. A legislação ela permite, né, que o segurado não, que a pessoa, né, ela vá lá e faça o requerimento sem assistência de terceiro, sem assistência de advogado, né, Antônio? Então, eu vejo as 3 formas, né? Sim. Presencialmente na agência do INSS, Uhum. indo até o CRAS, né? Aqui em São João Batista nós temos aí esse pessoal que é muito competente em relação a esse feito. Deixar registrado e meu elogio também, o pessoal é massa, tá? Esses dias atrás, Todos elogiando, tá? conversei com uma cliente, ela comentou, né, que eles deram entrada, então eu penso até que eles são pessoas assim que eu confio muito na situação do requerimento feito por eles. Verdade. Por quê? Porque eles sabem que para ser deferido tem os requisitos, né? E o fato deles saberem, obviamente, eles vão se atentar a isto. Então, são pessoas muito competentes e que estão aí para ajudar também a população, né, com relação a isso. Então, nós temos a possibilidade de ir presencialmente na agência do INSS mais próxima, né, levar a documentação pessoal, comprovante de residência, documentação médica, CAD único atualizado. Essa é a próxima pergunta, seu malandro. Tu não me responde a fica na primeira. E temos a digital, né? Atualmente nós estamos aí com o nosso escritório lidando quase 100% no digital. Cara, então nós... o plano, né? Antônio, o plano era o escritório em 5 anos, tá? Eu vou te dizer que esses 5 a gente acelerou para quase 1, tá? Para quase 1. Para quase 1. Atualmente é muito... o digital está muito forte, né? Muito forte. Mas desculpa aí te interromper. Então, aí no digital nós temos ali o aplicativo do INSS, o meu INSS. Um aplicativo que você baixa no Android, quem tem iPhone, né, iOS, e a gente baixa o aplicativo e entra com as seguintes informações do segurado, né, que é o CPF e a senha do Gov. Sim. Nós chamamos de senha do meu INSS, mas é a senha do Gov, né? Então, entra ali e você vai só seguir, porque é muito dinâmico. Sim. Tem lá uma abinha chamada Novo Pedido, né? Entra lá e coloca benefício assistencial. Se você é idoso, acima de 65 anos de idade, que vai pedir nessa modalidade, daí coloca benefício assistencial ao idoso. Aparece do jeito que a gente escrever. Cara, que massa. Aparece lá o nome do requerimento. Se você não tem os 65 anos, está tentando ali pela deficiência, então daí tem que pedir benefício assistencial à pessoa com deficiência. São esses 2 termos apenas para requerer o BPC, né? Seja para idoso ou para pessoa com deficiência. Se tu tá com todas as tuas documentações certinhas, vai seguir ali a dinâmica do próprio aplicativo, né? Vai entrar no aplicativo, ele vai mandar tu atualizar teus dados, né? Colocando ali as informações do endereço, um número de telefone, que é muito importante. Eu quero até deixar isso registrado. Que há um mês atrás, todos os nossos requerimentos administrativos que envolvem perícias, um dia antes da perícia, os servidores do INSS estão ligando
para confirmar Bacana. a presença Bom, do né? segurado. Isso é Bom. ótimo, porque antes, né, eles não ligavam, o cliente às vezes não avisava o escritório que não ia conseguir ir. Então, o que acontecia? Nós não tínhamos tempo para remarcar essa perícia. E aí perdíamos a DER, que é a data que nós entramos com aquele requerimento. Isso pensando no judicial, né? Então, agora o INSS, né, os servidores estão ligando ali sempre ali com um dia de antecedência. Hoje mesmo recebemos, acho que umas 5 ligações, tá? Cara, que massa, hein? E eu fico de olho, porque eu Sim. fico pensando de atender todos, tendo em vista que nós temos a situação do corporativo aqui no escritório, né? Sim. E aí eu fico pensando, se eu estou atendendo, né, gente de outras áreas, mas não. Todos que eu atendi hoje eram do INSS, ligando para saber a informação do segurado e confirmar a presença dele amanhã, depois de amanhã, enfim, né? E que eu acho isso muito importante. Sim, muito importante. Algo que a gente já faz no escritório, mas com uma semana de antecedência, né? Isso. Não deixa ali para um dia antes, né? Sempre Sim. tenha um cuidado. Cara, tem audiência, aviso da audiência quando teu despacho, avisa uma semana antes pro cliente ali, para que ele se atente, né? Com relação a esse momento muito importante que, se não comparecer, às vezes fulmina o direito a depender de que em que momento se está, né? O procedimento, né? Então, pode falar. Sim, não, pode concluir. Não, eu ia dizer que essa era uma questão que se discutia muito, né? Mas daí tivemos aí algumas mudanças legislativas e agora se consolidou o entendimento de que não foi na perícia, cara. Então, entrou com pedido de LOAS, tá 8 meses andando no pedido de LOAS, não vai na perícia. Perdeu Perde todo o tudo. atrasado. Vai ter que fazer um novo pedido e é uma frustração para o cliente. E para Mas, nós sobretudo, pra gente, né, cara? Para nós que ficamos cuidando. Porque, Cuidando pelo menos eu cuido dos meus sim, administrativos sim. como se fossem meus filhos. Sim. Eu penso assim. E olha que não é exagero dizer que quando tu bota um processo no Poder Judiciário ou solicita um pedido administrativo, não é exagero dizer que é um filho que você está botando no mundo, tá? Porque Mas tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Porque é uma vida, né? É uma vida, né? Tem que ser analisado, cuidado com muito carinho, né? Porque além de ser o que nos mantém financeiramente, é também deixar reiterado esse ponto, é uma pessoa, né, cara? Como a minha avó que recebeu LOAS, como a tua avó que recebeu LOAS. Pô, coincidência, né? Pô. Ambas receberam BPC. Ambas receberam BPC. E sobre para concluir aqui, sobre o LOAS, ele é o único benefício administrativo que é marcado 2 perícias. É verdade. Isso é muito importante avisar para o cliente, porque nós temos ali as 2 situações, né? A primeira é uma avaliação social, né? Eu geralmente coloco até para dar um fôlego para o cliente, né? Então, quando eu vou marcar, por exemplo, a perícia social, né? Quero até deixar aqui o meu agradecimento à Caroline, né? Que me auxilia. Ela é fera, né, cara? Caroline é muito fera. Nossa, meu Deus do céu. Tenho um orgulho muito A gente grande. tem que marcar um bate-papo entre nós Bem dois, isso. a Caroline e o o Eduardo. Porque nós três que estamos aí dia a dia, né? Trabalhando com essa parte administrativa, né? Isso. Então, o que eu fazia e passo para ela também, né? Vez ou outra, quando a gente conversa. Dá um fôlego para o cliente. Eu vou marcar, né? Para ele ir para a perícia. O que eu vou marcar? Eu marco na mesma cidade, só com uma diferença ali de pelo menos 20 dias. Da avaliação social. Porque, em tese, por regra, primeiro a avaliação social e depois a perícia médica, onde necessariamente ele precisa levar toda a documentação relacionada à deficiência. Então, nós temos, em primeiro momento, essa perícia de avaliação social que é imprescindível, que se você faltar em uma delas, o seu benefício vai ser indeferido e você vai perder, porque você faltou em uma delas. Então, o fato de ter 2 perícias para reconhecimento do benefício, para concessão do benefício, não significa que eu possa faltar uma. Né? O cliente veio aqui, eu não consegui ir, faltei, e agora? Eu disse, agora nós vamos ter que fazer um novo requerimento e marcar uma nova perícia para ti. Sim. Porque o indeferimento do pedido vai ser porque tu faltou em uma delas. E ambas são importantes. Né? Mesma importância. Andam juntas. Tá? É necessário que eu vá na assistência, na avaliação social e também que eu vá na perícia médica.
O Antônio vai fazer quase 1h30 que a gente tá trocando ideia. Sério? Caraca, né? Não parece, parece que é uns 20 minutos. 20 Pois minutos é. não digo, mas não, Mas falar de não novo? parece que é 1 hora. Sim, sim. Mas vamos lá. Se a gente puder acelerar aqui, Uhum. quais os documentos imprescindíveis ali, termo que tu usou com frequência ali, o termo imprescindível, tá? Imprescindível aí no nosso diálogo aqui. Qual é que é os documentos ali mais necessários, Antônio, para fazer o requerimento ali, se tu puder, de uma maneira Tá. objetiva, pontuar? Comprovante de residência. Tem que ser Tem no que nome ser da um pessoa? atual no nome da pessoa, ou se não, no nome a gente usa a técnica ali da declaração, né? Ah, tá, Né? perfeito. Ah, não é no meu nome, vamos fazer a declaração. Show. E Precisa o dono- registrar em cartório ou não? Não há Show. necessidade nesse Perfeito. caso. Então, documento de residência atualizado, de preferência ali do mês, né? Documento pessoal da pessoa, pode ser um RG. Eu não coloco CTPS porque não há necessidade de comprovar a situação da carência, né? Das Sim. contribuições para o INSS. E a documentação médica junto com o CAD único atualizado. Aí. Pronto. São Show. 4 documentos. Documento comprovante de residência, documento pessoal, comprovantes médicos e a situação do CAD único. Uhum. Relacionada à situação socioeconômica do segurado. E os... o João que chegou então para fazer o requerimento de LOAS aqui no escritório. Essa documentação, ela já traz para ti mesmo ou aqui ela só dá os documentos pessoais e os outros daí ela leva só no INSS? Ela traz tudo aqui para ti ou só leva no Eu INSS? acho importante trazer para mim. Boa. É claro que se não trouxer para mim e levar no dia para o perito ver, tudo bem, mas eu prefiro que traga. Boa, Né? isso. Por quê? Porque a gente vai organizar aquele processo administrativo. Ontem eu estava conversando contigo pela manhã, né? A importância de organizar, né? Eu vou Sim. organizar aquele processo administrativo de uma forma cronológica. Sim. E que principalmente, cara, fique didático para o servidor ver. Sim, mostrar para o servidor para ele não ter dificuldade. Isso aí. Eu quero que ele me dê uma decisão favorável para mim, então eu vou Facilitar contribuir e facilitar a vida dele. Isso. Né? Perfeito, Se o documento primeiro dele é 2020, então eu vou botar lá documento 1. Não, porque tu imagina, ô Antônio, o servidor lá já tá tucanado. Sim. Daí chega a pessoa lá com um saco de documento, cara. Nossa! O cara nega só por ter que analisar. Só por cara. ter que analisar. Negado. Vou negar. Negado. Não tem como você conseguir. Então, por isso que a gente faz esse... Isso. Eu lembro que uma análise que eu fiz de um pedido de LOAS há alguns anos atrás, em que a pessoa trouxe um saco de documento mesmo. Nossa. E que desse saco de documento, cara, a gente tirou uns 4, 5 documentos. Que são necessários. Por quê? Porque para provar a grande invalidez, tu pega os 2 últimos anos de tratamento. Então, tudo que for anterior a isso é Desnecessário. prescinde, cara. Sim. Tu pode deixar de lado. Levou 5 documentos. E daí eu lembro que desses 5 documentos não tinha nenhum atestado, só tinha um exame que colocava em 2 anos antes. Daí tá a importância, né? Daí na época a gente instruiu o processo. Foi o Eduardo, nós ali em conjunto instruímos o processo. E o Eduardo estava com o coração na mão no seguinte sentido, cara, não é um atestado que coloca a DER, ou seja, o início da incapacidade, a DI, melhor dizendo, né? A data do início da incapacidade lá há 2 anos atrás do requerimento. Logo, se não é um atestado, é só um exame lá que tinha, não vai dar boa. Tanto é verdade que instruiu o processo e perdeu. Não ganhou, porque não tinha prova da deficiência em data anterior a 2 anos do requerimento. 2 anos. Instruímos os processos judicialmente, veio o laudo, pois o perito usou só o exame para fundamentar a procedência. Sério? O perito disse, olha, com base em tal exame eu coloco a incapacidade lá. Nossa senhora, que sonho. rapaz! Ô, Antônio do céu, esse processo, depois desse processo, o Eduardo passou a dizer pra mim, Moraes, tudo a gente vai tentar, só não vamos litigar de má fé, porque o resto, cara, se ter um pingo de chance, vamos depositar. Tentar.
Porque às vezes a gente aposta tudo numa ação de 100 mil e deixa várias de 10, 20, 30 ali, não dando a devida importância. Cara, dá importância a tudo. Sim. Tudo é como se fosse o último. E tudo é uma pessoa que tem que ser dada a devida atenção. E se dá atenção, a chance, ó, voa. A chance sobe lá no céu. Ô, Antônio, vamos acelerando aqui um pouco. Tem umas perguntas aqui que a gente foi respondendo, né, ao longo aí da situação do nosso diálogo. Mas tem uma que vem muito aqui na situação do nosso direct aqui, penso para ti, é muito feito ela, porque quando a gente vai fazer as consultas de demandas judiciais, ela é a primeira que vem, que é a seguinte: demora? Demora? Demora. Demora? Chegar até nós. Ah, meu Deus do céu. Chegar até nós, essa retribuição demora. Demora. Primeiro porque, né, quando a gente entra com o requerimento, não é marcado de imediato. Sim. Eu entrar com o requerimento agora no dia 22 de agosto, hoje, a perícia não vai ser marcada para o dia 30 de agosto. Ela vai ser marcada pelo menos lá para o dia 20 de setembro. A primeira perícia, a avaliação social. E como eu tenho cuidado de marcar essa diferençazinha ali para dar o fôlego para o cliente vir em casa, sim, descansar, se organizar e depois se preocupar com a perícia médica. Então, tipo, a primeira perícia vai ser daqui a um mês, a avaliação social, e a outra lá para o dia 10 de outubro. Então, nós temos aí já 2 meses de diferença, só para a gente iniciar o procedimento administrativo na situação ali do cliente ir até a perícia. E nós necessitamos do cliente ir na perícia para depois ter um despacho relacionado à concessão do benefício ou o indeferimento do benefício. Então, eu geralmente coloco o quê? Que é um processo que demora, né? Nós temos casos ali do Paraná, por exemplo, que eu entrei com requerimento, eu estou falando de agências aqui de Santa Catarina. Agências de Santa Catarina, nossa, aqui é o céu. É muito rápido, né, Santa Catarina? É muito rápido. Antônio. Mas nós temos casos lá do norte que eu marquei em março. E agora o cliente vai fazer, lá do Piauí, o cliente vai fazer a perícia agora. Caraca. Porque nas agências estavam tudo lotadas. Então, eu consegui marcar em março. A primeira perícia foi em maio, a avaliação social. E agora a perícia médica, agora no mês de setembro. Clientes lá de Rondônia, se não me engano, do Paraná também. É gente que eu marquei em março. Só que, claro, o que é que nós passamos para o cliente? Que é verdade, óbvio, né? O fato da perícia ficar distante não prejudica o cliente. Não, pelo Porque contrário. se eu entrei em março, Sim. a última perícia, que a perícia médica foi em setembro, sendo deferido a concessão do benefício, o pagamento desse benefício tem que ser desde a data que eu entrei, que é o mês de março. Então, exemplo, o cliente vai receber em outubro ou novembro, relacionado a esses pagamentos lá da data que eu entrei. Então, no caso não só do LOAS, né? Eu penso que todos os processos administrativos, o fato de demorar bastante, se for um benefício ali concedido, é bom para o cliente. Demorou, recebeu os atrasados, recebeu mais. Né? E, consequente, nós também que fizemos, né? A demanda, vamos receber um pouco mais também. Bacana. É que a gente quer que seja célere, né? Mas a máquina, ela às vezes não nos permite, né? Essa tranquilidade, né? Aqui em Santa Catarina vamos botar quase 1 ano, então, até a concessão. 8 meses a 1 ano. É nesse tempo. Então, o cliente, ele se assusta, mas mais vale a gente falar a verdade do que iludir e trazer uma expectativa que não é verdade. Até conversava com uma cliente essa semana, ganhamos o processo, voltou do tribunal, chegou aqui em São João, vai começar o cumprimento de sentença. Quanto tempo para receber? Há uns 6 meses, 8 meses, quase 1 ano. Quase caiu para trás a cliente. Mas o que eu vou dizer, cara? Não podemos levar uma falsa esperança. Não podemos. E realmente o cumprimento de sentença, cara, para ser muito, muito rápido, aí dá para contar nos dedos os casos que tiveram 4 meses, 6 meses, ainda ligando pro fórum, cara. Quando dá em 6 meses, aí é uma sorte que soprou aí a situação
dos nossos rostos, porque no restante, cara, é casa aí de 5 meses, 1 ano aí, até Sim. um RPV ser expedido, até implementar benefício, entre outras coisas, né? Ô, Antônio, uma situação bacana, cara, que a gente não pode deixar de falar, né? Principalmente pra galera que tá começando aí, tá se formando, galera aí também que é operadora de direito, não é advogado e pode aí também atuar no administrativo sozinho, sem problema nenhum, né? Sempre digo com muita responsabilidade, dado o fato de que as pessoas, elas são muito carentes, em regra, né? Então, cuidar muito, saber o que tá fazendo, se for fazer. Mas, em especial, passar aí um feedback para os advogados. O cara abriu o escritório agora, tá atirando para tudo quanto é canto. Eu fui assim, eu abri o escritório, eu advoguei em tudo. Penal, civil, previdenciário, trabalhista, o que vinha eu pegava. Mas porque eu não tive a experiência e há 10 anos atrás não era tão politizada a informação e o acesso à internet como é agora, e hoje isso facilitou a vida nossa, mas também facilitou a vida de quem está começando. E o que eu quero? Eu quero que a vida desses que estão começando, ela seja mais branda do que foi a minha quando eu comecei. Quero aqui deixar registrado meu elogio a todas as pessoas que me auxiliaram, e foram muitos que eu pedi auxílio, mas todos de prontidão se contribuíram a me ajudar. E hoje a gente tem aí essa parcela de dever social de contribuir também para essa galera que está começando. E daí a pergunta é a seguinte: o doutor Marcos lá, então, está abrindo o escritório, ouviu aí a situação do nosso podcast aqui, se interessou pelo LOAS, em especial sobre essa ótica da função social, e de que tem muita gente que tem direito, né? Muita gente deficiente, muita gente com 65 anos que nunca contribuiu. Como que a gente vai cobrar? Como que a gente vai aí trazer essa informação para o cliente de uma maneira transparente, que justifique o trabalho, sobretudo o tempo de experiência da pessoa que está fazendo, né? Porque daí o resultado vai ser melhor. Mas trazer para a galera como que hoje o Moraes Advocacia, onde é que a gente trabalha aqui, cobra para fazer o LOAS. E dar isso como um discurso para, se quiser, fazer igual. Não tem problema. Se quiser cobrar menos, se quiser cobrar mais. A OAB fala que a gente não pode aí receber mais que 50% do que o cliente vai receber aí, no transcurso aí do requerimento e etc. E não pode receber mais do que está pactuado no contrato. Mas está no contrato, está valendo as regras do jogo para esse advogado, para esse cliente, sem problema nenhum. Está no contrato, está pactuado, está todo mundo trabalhando de uma maneira bem tranquila. Mas, claro, deixar isso bem claro, né? As regras do jogo ali para o cliente, mostrar para ele a situação do contrato, para que ele entenda realmente como que vai ser cobrado. E a pergunta é: quanto tu cobra? E utilizar o que tu está colocando a galera como, por que não, um exemplo? Fazer igual. Vamos fazer até igual. Se tu não se importa, e quero deixar aqui o meu discurso no sentido de contribuir, disponibilizar o nosso contrato de honorários no teu Instagram lá. Se tu conseguir. E se tu tiver alguma dificuldade, a gente auxilia ali, mas disponibilizar o nosso contrato de honorários relacionado a LOAS para algum advogado que quiser, tu mandar ali pela situação do teu Instagram ou mesmo pelo nosso. Qualquer um que estiver nos assistindo, que quiser aí a cópia do contrato de honorários, pode pedir para o Antônio, me coloco aqui à disposição também, eu coloco aí a situação do contrato aí, que é um contrato que, Antônio, quando comecei a advogar, tinha uma página. Agora acho que já está com umas 8, né? Tá. 8 páginas. E as meninas estavam falando esses dias em botar mais uma. Mais uma cláusula? Sim. Ô, doutor Moraes, a gente vai ter que colocar mais umas cláusulas no contrato. Botamos. Vamos anexar. Botamos. Por quê? Isso traz segurança jurídica para o cliente também. Não é só para nós, é para os dois. Mas vamos lá. Quanto tu cobra? Quanto eu cobro? Então, como nós cobramos, né? Principalmente sobre LOAS, né? Vamos falar sobre LOAS porque estamos falando desse nicho. E igual eu falei, é um benefício que nós temos a concessão ali com uma diferença de 8 a 1 ano. De 8 meses a 1 ano. Então, quando o cliente receber, ele vai receber ali em torno de 10 meses de benefício.
A 10 salários mínimos, dá mais de 13, dá o quê? Mais de 15 mil, né? Sim. Mais de 15 mil. Então, nesse caso, nós cobramos 30% dos atrasados, 30% desse valor. 15 mil, 30% de 15 mil, adicionado aí, né, acrescidos de mais 3 salários mínimos. O valor de 3 salários mínimos. Não é que eu vou receber 3 salários do cliente, que, né, os próximos 3, né? Que é a grande dúvida. É 3 salários mínimos junto com esses 30% em cima dos atrasados. Sim. Deu para pagar, o cliente nos pagou, quitou a conta, né? O débito e ficou com o restante para ele. E seguiu a vida recebendo seu benefício. Eu já ouvi alguns advogados dizerem, doutor, mas tu cobra muito. E eu digo, sim, mas eu falo pro cliente. Sim. Honestidade. Honestidade, clareza. E, cara, dá trabalho, né? Uhum. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Antônio, passou o tempo. É. Rapidinho, né? Pois mas assim, passa a galera correndo. aí ficar com algum tipo de dúvida, tá aí o Antônio para ajudar. Estamos Tô eu aí aqui, Moraes, para ajudar. somar. Estamos aqui para somar, no sentido de realmente passar informação de valor. Tu, cliente, tem dúvida? Cara, manda para nós, a gente está aqui para ajudar. Tu, advogado, está com dúvida? Manda para Antônio, manda para mim. A gente realmente está aqui para compartilhar informação de valor. De valor, somando. Certo. Obrigado, Antônio. Nada. Massa trocar essa ideia. E isso bora aí. para a próxima aí, com a Caroline e com o Eduardo. E com o Eduardo, é verdade, estão intimados. Estão intimados. Obrigado, Antônio. Nada. Pessoal, gratidão aí e vamos para o próximo podcast aí, Frente com Moraes. Continuar trocando uma ideia. E o próximo a gente vai falar um pouquinho, galera, a respeito de direito de família, com a doutora Jéssica, uma moça que a gente tem uma grande admiração e que tenho certeza vai ser mais um diálogo em que a gente vai colher muitos e muitos frutos. Até o próximo, um abraço forte. Antônio, tchau, tchau. Dá um tchau, tchau aí pra galera. Ai, olha pra câmera. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.